Autoridades brasileiras estão na mira de Donald Trump. Percebam que eu falei autoridades no plural. A lista é longa e quem encabeça essa lista malfadada é o ilustríssimo ministro Ovo que tudo vê. E eu, se fosse essas autoridades, eu não brincaria em serviço, porque o Lourão não está brincando em serviço. Ele está cumprindo todas as promessas de campanha e uma das promessas que ele cumpriu ontem foi a liberação dos arquivos da morte de JFK. E, gente, é tanto documento que eu tenho que fazer um vídeo à parte sobre isso. Prometo fazê-lo ou amanhã durante o dia ou hoje ainda durante o dia. Me aguardem. Mas, no meio desses documentos todos, tem a prova de que o que aconteceu no Brasil em 64 não foi um golpe, foi um contragolpe. Imagina autoridades brasileiras envolvidas com a União Soviética, tudo bom na gente. E eu tô aqui, ansiosa pelo pacotão de Donald Trump, que agora está mais gorducho, né? Principalmente com o exílio de Eduardo Bolsonaro, que não volta ao Brasil, pelo menos nos próximos 4 meses, foi o que ele comentou. E com isso tudo, a gente tem que falar também de um jantar transformador que aconteceu na casa do ministro O Ovo, que tudo vê que está mais badalado que tudo na vida ultimamente, gente. Olha que coisa magnífica. E nesse jantar, políticos saíram de lá completamente transformados, como, por exemplo, o Hugo Mota, que assumiu defendendo a anistia como se não houvesse amanhã, mas ontem fez uma declaração que vai ficar para a história de cagadas dele. Ele disse que no Brasil não existe exilados. Claro, eu acho que ele trocou as bolas ali na hora de se expressar, na hora de escrever o próprio discurso, porém, né, isso não foi um estagiário de 5ª categoria que escreveu, mas o pior não foi isso. O pior foi a mudança estratosférica que esse pessoal veio do jantar que aconteceu logo após Eduardo Bolsonaro, ter dito que ficaria no exílio. Mas uma coisa a gente tem que fixar aqui para você não ficar aí imaginando coisas. Segundo informações, esse jantar já estava marcado há mais de 40 dias. Se a nossa imaginação ainda pode voar, disseram para gente que o fato de Alckmin ter aceitado, né, ser vice era porque tinha um acordo ali, 2 anos de Janja, 2 anos do Alckmin. A gente já está nos 2 anos que deveria ser do Alckmin. Eu fico aí me perguntando se nesse jantar a sobremesa veio com ou sem empicha. O que você acha? Já vai deixando aí nos comentários para mim. Nessa edição eu também vou comentar com vocês a respeito de outras consequências e outras reações a respeito do exílio de Eduardo Bolsonaro. Mas tem outras informações que vão te deixar muito animados, como, por exemplo, a aprovação de Lula, que está despencando, e agora, inclusive, no próprio curralzinho dele, lá no Nordeste, onde ele ainda tem maioria de aprovação, mas a gente vai conversar sobre isso em detalhes a partir de agora. Vou pedir o seu like logo no início do vídeo, que ajuda pra caramba o canal. Se você não é inscrito, é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força pra gente. E se você puder, né, e quiser nos ajudar, compartilha aí nas suas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap, espalhe aí, leva a nossa voz mais longe. E se você já é inscrito, passa o olho aqui, porque o preço da liberdade continua sendo a eterna vigilância, meu pequeno padawanzinho. E por falar em padawanzinho, antes da gente ir para as nossas matérias de capa, eu queria sugerir para você que tem criança em casa e está carente de uma programação produtiva, inspiradora e segura para sua criança, sugerir o canal do meu amigo Samuel Saraiva, que tem uma programação muito especial, absolutamente inspiradora, com promoção de conteúdo, de valores judaicos cristãos e que tem um português perfeito. Eu vou soltar um pouquinho. Olha a arte, que coisa mais linda. Eu tô apaixonada, gente. Como ele havia conseguido resolver algo tão complexo tão rapidamente? O menino respondeu: Foi fácil. Quando você rasgou o mapa, eu vi que no verso havia a figura de um homem. Eu não sabia como era o mundo, mas sabia como era um homem. Então é maravilhoso. Vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado para vocês, tá? Sugiro muito. Vamos lá para as nossas tretas? Vamos para as nossas tretas. Primeiro, dar uma notícia magnífica logo de manhã, que queda de aprovação de Lula atinge até o Nordeste. Vamos dar uma olhadinha nesses números que eu achei
bem interessante. Ó. A queda na aprovação de Lula é generalizada e atinge até o Nordeste. Mesmo na região em que o petista é historicamente forte, a desaprovação subiu 12 pontos percentuais. Foi de 31% para 43% a desaprovação, tá? No intervalo de apenas 3 meses. A matéria ainda diz que, embora a aprovação tenha despencado 13 pontos, de 66% para 53%, a maioria naquela região ainda aprova o presidente. E eu vou adiantar uma coisa para vocês. Eles ainda aprovam o presidente porque eles ainda não sentiram no bolso a alavancada de mais de 14% que a Selic emplacou ontem. Porque daqui a pouco, meu amigo, mas nem 40% de aprovação esse pudim de pinga terá. Por quê? Porque os mais afetados, como sempre com o advento da inflação, quem é? Os mais pobres. Daqui a pouco o Bolsa Família não vai dar nem para comprar meia coxinha que vem recheada com vento. Anota direitinho aí. Grande dia, o Brasil tem jeito. Vamos falar do jantar transformador que aconteceu na residência do excelentíssimo ministro Ovo, que tudo vê, que ofereceu um jantar para a cúpula do Congresso e STF e outros membros do Judiciário pós decisão de Eduardo Bolsonaro. Não foi após a decisão. Segundo informações, esse jantar já estava marcado há mais de 40 dias. Quem estava lá? Na casa do ministro Alexandre de Moraes estavam presentes Alckmin, Gonê, Hugo Mota, Alcolumbre, Pacheco e ministros do STF e STJ. A matéria da Daniela Lima, chegou a comentar que do STF foram 8 dos 11 integrantes. Metade do STJ, que acho que missão dada, missão cumprida, também estava lá. Presidentes da Câmara e do Senado, entre outros convidados. Pergunta que não quer calar. Quem não estava lá no meio de toda a autoridade da República? As maiores autoridades da República estavam nesse jantar. Quem não estava lá? 3, 2, 1. Pudim de pinga. Pudim de pinga não estava lá. Por isso que eu perguntei, será que essa sobremesa do jantar veio com ou sem empicha? Porque, segundo diziam as mais línguas, olha, Lula e Alckmin é para ficar 2 anos com Lula e 2 anos com Alckmin. Será que teve alguma sobremesa regada a empicha no debate desse jantar? Ou será que foi mesmo a condição de alvo que está nas costas de uma lista grande de autoridades? Vocês vão entender já já por que eu estou falando sobre esse assunto. Mas, primeiramente, nas costas de Alexandre de Moraes, tanto que a Daniela Lima fez questão de colocar a seguinte manchete: jantar com os 3 poderes sinaliza blindagem de Moraes antes do julgamento da tentativa de golpe, que não houve, enfim, aquela bagaça toda que vocês já sabem. E aí o João Paulo lembra uma coisa muito importante. Quem é o João Paulo? Não sei, não faço a menor ideia. Eu sei que ele me segue, eu não sigo ele, mas ele apareceu na minha timeline ontem. E ele disse, olha, a gente tem que lembrar que os processos do Lula foram anulados porque o juiz e o promotor trocavam mensagens por celular. Se jantassem juntos, estava tudo certo. Esta é a República das Bananas em que você vive. Alcolumbre, depois que saiu desse jantar, convocou uma sessão do Congresso para finalmente votar orçamento hoje. Pois é, meus amigos, Alcolumbre saiu desse jantar completamente transformado. Se ele tinha alguma ideia de bater de frente com o pudim de pinga e com as autoridades judiciárias, ele foi colocado no chinelo e nós já estamos quase terminando o primeiro trimestre do ano e o orçamento não foi nem votado. Você tem alguma dúvida de que vai ter um monte de jabuticaba nesse orçamento? Pois é, o projeto vai ser votado amanhã, segundo ele. E outra pessoa que saiu transformada desse jantar também foi o Hugo Mota, e vocês vão ser obrigados a ouvir comigo. Vamos lá. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Aí eu tenho que interromper, porque o Terça Livre é um jornal, nós tivemos outros veículos de comunicação. Quem foi calado à força?
Alan dos Santos, Monarque, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, que estão inclusive com os seus bens congelados e os seus passaportes confiscados. Ludmila Lins Grilo, né, que agora faz trabalho de jornalista, e por sinal de primeiríssima categoria. Esse pessoal para Hugo Mota não existe, a não ser por um detalhe que ele comentou mais na frente. Não tivemos perseguições políticas, Não, nem imagina. presos ou exilados políticos. Preso político não tem. Então aquela velhinha com Bíblia debaixo do braço, que está de tornozeleira eletrônica culpada do golpe que não houve no 8 de janeiro, não é preso político. Ele está fazendo uma declaração gravíssima. E isso tudo aconteceu depois que ele saiu do jantar, porque até ontem ele estava defendendo o projeto da anistia. Então nós tivemos uma mudança drástica no cenário. E essa fala dele foi a pior possível, mas serviu bastante para deixar muito claro que pito que Hugo Mota pitará a partir de agora. A prova de que existe exilado político brasileiro e não no Brasil é que a Espanha negou o pedido do STF para extraditar Oswaldo Eustáquio porque a justiça espanhola entendeu que os atos atribuídos ao jornalista são protegidos pelo direito à liberdade de expressão. Portanto, não é crime. Portanto, Espanha, que é de esquerda até o último fio de cabelo, não extraditará Oswaldo Eustáquio, porque nenhum jornalista deveria perder o seu direito à liberdade de expressão. Nenhum cidadão, na verdade, mas principalmente um jornalista. E a Bárbara do Te Atualizei marcou o Hugo Mota e disse: Mota, Clezão morreu, meu amigo. Felipe Martins passou 10 dias numa solitária. Tem senhoras de 70 anos condenadas a 15 anos de cadeia por abolição violenta do Estado de Direito numa tentativa de golpe com prédio vazio. O Moraes está votando para o Moraes não ficar impedido de julgar Bolsonaro. Daniel Silveira foi preso ainda, deputado por falar. O Cid foi ameaçado durante seu depoimento. A politicagem, Mota, deveria ter limites. E essa é a minha opinião. No frigir dos ovos, o que nós entendemos do comportamento de Hugo Mota? O que ele falou até ontem não valeu mais para hoje. Certinho? Então tá. Aí eu tenho que falar de Eduardo Bolsonaro, que deu várias entrevistas para vários veículos, tanto brasileiros quanto americanos. Ele tá descabelando palhaço, realmente tá botando para ferver, tá, gente? Mas o início dessa declaração dele para a CNN foi uma lavagem de alma. Vamos conferir. Não há democracia onde não exista a plena participação da oposição. Se forem umas eleições onde você tira o líder das pesquisas, né, o favorito para ganhar a eleição, se você leva ele, né, a julgamento, a toque de caixa, né, sem direito à ampla defesa, onde os advogados dele não tiveram acesso completo a todos os dados da investigação, dentre outras irregularidades ocorridas dentro desse processo, não dá para dizer que isso é democracia. Eu consigo prever aqui para vocês, né, espero que eu esteja errado, mas eu consigo prever aqui perfeitamente os Estados Unidos não reconhecendo uma eleição brasileira e aí colocaria o Brasil, sim, o país inteiro, passível de sanções internacionais. Finalizo. Os Estados Unidos, né, por vezes, quando ele aplica essas sanções, ele é, no momento seguinte, acompanhado por União Europeia, por Canadá e outros países pelo mundo. Espero que isso não ocorra. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente consegue conectar os pontos que, assim, o que Eduardo Bolsonaro está lutando lá nos Estados Unidos? Se Bolsonaro não puder disputar a eleição por causa dessa palhaçada, desse teatro mambembe de quinta categoria que estão armando para esse tal desse julgamento, que em sua origem, na minha humilde opinião, é ilegal e ilegítimo, ainda mais com quem vai julgá-lo, Estados Unidos não reconhecer a eleição, como já fez algumas vezes com Nicolás Maduro. Adiantou alguma coisa para a Venezuela na época? Não adiantou. Eu tenho esperança que para o Brasil adiante, por quê? Por causa dessa sanção pessoal específica a alguns CPFs, e a gente já vai falar, tá? E eu tenho que falar para vocês que o partido que a Adélio era afiliado, o PSOL, quer que diretoria da Câmara negue licença a Eduardo Bolsonaro. Por que eles se importam? Eles não queriam ver a família Bolsonaro pelas costas? E quando Eduardo Bolsonaro diz, tá, fui, eles querem que Eduardo Bolsonaro continue? O que eles pretendem?
que Eduardo Bolsonaro volte a pisar no Brasil e eles apreendam o passaporte de Eduardo Bolsonaro, ou quiçá o coloque na cadeia, porque é isso que está aparecendo. Não sei se você vê assim, mas para mim é isso que está aparecendo. Gostaria de saber a sua opinião. Deixa aí para mim. Olha, não querem que Eduardo vá embora, não. Ou seja, eles não querem a família Bolsonaro livres, eles não querem Alan dos Santos livre, eles querem na cadeia. É impressionante. E com a saída do Eduardo Bolsonaro, muito se falou no Zucco assumir, né, a Comissão de Relações Exteriores, a CREDEM. E ontem, quando eu disse para vocês que seria o Felipe Barros, ainda tive alguns comentários no meu vídeo dizendo, mas não era o Zucco? Sim, falou-se no Zucco, mas bateu-se o martelo com o Felipe Barros, que ontem eu falei para vocês, que é de fácil acesso a Eduardo Bolsonaro, eles caminham juntos, é uma pessoa de muita confiança de Eduardo, e quem não gostou muito foi o Thales. A Tzuk trouxe um corte do Thales no UOL. Eu vou só um pedacinho, olha só o desespero. A verdade é o seguinte, logo depois que ocorreu a coisa, eu cruzei lá na Câmara com o Aécio Neves. Ele disse, você ouviu aí esse anúncio do Eduardo Bolsonaro? Ele disse, olha, não vai mudar grandes coisas não, fica atento. E aí eu fui apurar hoje, há pouco, acabei de conversar com uma figura importante do PL, e ele me contou o seguinte, que o Valdemar tranquilizou o Bolsonaro de que não muda nada, por exemplo, na Comissão de Relações Exteriores. O Eduardo Bolsonaro, embora nos Estados Unidos, vai continuar comandando a comissão com os barbantinhos lá dos fantoches dele e provavelmente será um fantoche dos bolsonaristas. O fantoche chama Felipe Barros e eu folgo em saber que Felipe Barros já está causando esse estrago ao vivo e a cores na mídia oficial do regime. Que delícia! Vocês têm razão, não vai mudar bagaça absolutamente nenhuma. Vamos falar do pacotão do Lourão, gente? Bora? Então bora. Eu não sei, tá desabando um temporal aqui, acabou de começar a chover, eu não sei se está atrapalhando o áudio, depois eu confiro aí, tá bom? Bem, Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras. Na Casa Branca, auxiliares de Donald Trump elaboram um texto que prevê sanções dos Estados Unidos não apenas ao ministro Alexandre de Moraes do STF. Vou ler um pedacinho para vocês, olha só. Os Estados Unidos está planejando um pacotão de sanções com potencial de atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras. A gente já sabe de tacada que são mais de 10. E o mais interessante é que deve ser mesmo a lei Magnitsky, que eu já expliquei aqui para vocês, do Sergei Magnitsky, já contei a história dele. Tem inclusive corte aqui no canal, procura aqui nas nossas playlists. Segundo informações, auxiliares de Donald Trump na Casa Branca estão elaborando um texto que, além de definir punições ao ministro Alexandre de Moraes, estabelece prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do judiciário e do governo brasileiro, que apoiaram a derrubada dos perfis nos Estados Unidos de usuários das redes sociais. O que no final do dia significa o quê? Eles vão dar o pontapé inicial nessas 10 primeiras autoridades e dar 120 dias para o departamento, de acordo com o andamento da investigação, apontar outras autoridades. Mas, na verdade, esses 120 dias é para que os Estados Unidos observe a reação de outras autoridades depois da denúncia. E isso é muito, muito interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu tô nessa vibe aqui, ó. O pacotão de Donald Trump, adversos Alexandre e o Papai Noel de vermelho e azul. Deixa aí nos comentários para mim. Essa imagem fui eu que criei com a IA, com a Grok do X. Ficou maravilhoso, não ficou? Será que Alexandre de Moraes se atemoriza? Eu duvido muito, né? Parece que o cara tem todo o poder que houver nessa vida, né? Então, aguardemos. Eu já comprei a minha pipoca e nosso destino, principalmente as mulheres que já passaram dos 50, será virarmos umas mulheres assim, acima do peso de tanto comer pipoca. É ou não é? E aí,
para caminhar logo para o encerramento, por enquanto a gente tem que se preocupar, além da segurança, além da saúde, além da educação, que está devastado, mas que vai mexer no nosso bolso mesmo e vai nos privar de várias coisas, é a alta da Selic. Mais uma, os juros elevou a Selic para 14,25% ao ano. O Copom decidiu ontem aumentar em 1 ponto percentual a taxa, que já havia sido previsto isso em dezembro de 2024, e na época a dona Gleisi Hoffmann soltou botes com bumbum para tudo quanto é emissora de TV, na rede social, dizendo que era um absurdo que Valdemar da Costa Neto, o Campos, Roberto Campos, estava se afastando, né, do Banco Central, mas já estava determinando as regras bolsonaristas para o ano de 2025. Todo mundo acompanhou isso comigo. Peraí, gente, que o Eduardo Bolsonaro voltou aqui ao ar. Vamos lá. E óbvio que não. O que provoca alta na Selic é a alta de juros. E, infelizmente, ela não tem nada a ver com Jair Messias Bolsonaro, porque, no fundo, eu gostaria que tivesse. Pergunta, aonde está a dona Gleisi Hoffmann hoje colocando Galípolo debaixo de fiofó de cobra? Você não vai encontrar, amiguinho. Você não vai encontrar. Por quê? Porque a matemática se impõe, a economia se impõe, tá bom? E se você anda preocupado aí como que você vai se comportar com a sua vida financeira de acordo com essa destruição, eu tenho que falar com você do meu amigo Daniel Alvarenga, que é youtuber e montou um método de ensino magnífico para pegar você que não sabe nem copiar e colar e transformar num produtor de dinheiro pela internet. E o melhor, você pode executar esse trabalho a partir do seu computador, do seu notebook, do seu celular. Você pode trabalhar pela internet, colocando sua cara na tela, como eu, não colocando sua cara na tela, produzindo conteúdo sem produzir conteúdo, vendendo produtos, não vendendo produtos. É uma infinidade de opções e oportunidades que você tem para garantir aí uma renda extra e com o tempo, dedicação e domínio com que tudo precisa, determinar até uma nova carreira e uma nova fonte primária de renda. E isso pode acontecer ainda em dólar. Eu costumo dizer que o curso do Daniel Alvarenga é quase que uma universidade de conhecimento, porque, olha, é muita coisa que você pode fazer na internet e o Daniel Alvarenga vai te passar tudo isso por um pouquinho mais de R$30 por mês. Eu tenho certeza que esse valor você ainda pode pagar e é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Eu me sustento com o dinheiro da internet há mais de 10 anos, gente. O YouTube é só uma das minhas rendas, então tem outras rendas variáveis que você pode também investir para dominar e produzir dinheiro. Tá com aquele adolescente, aquele aborrecente aí, que não sabe o que faz da vida e tal? Dá o curso de presente para ele. E aquele cunhado que já está desempregado não sei quanto tempo, encostado aí? Compra o curso, dá de presente para ele, depois você cobra. Porque, olha, é uma fábula tudo que esse novo mundo, né, de internet te proporciona de oportunidade para garantir aí uma renda extra. O que você tem que fazer? Como eu sempre digo, apontar o seu leitor de QR Code do celular para cá, você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp e lá você vai ter acesso a aulas gratuitas que a equipe do Daniel Alvarenga vai liberar para você ter mais contato, para saber do que se trata realmente e poder tomar uma decisão mais assertiva. Valéria, não sei nem editar vídeo. Não importa, é para isso que existe o método do Daniel Alvarenga. Vou deixar também o link de acesso na descrição e no comentário fixado para você garantir aí uma renda em dólar, 6 por 1, né? E pelo jeito vai aumentar muito mais e poder garantir um pouco de tranquilidade para as contas da sua casa. Tá bom? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix. Você pode apoiar essa nossa jornada que está cada dia mais difícil e mais perigoso. É doarpravaleria@gmail.com e na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil. Quero saber de você agora nos comentários. Será que esse jantar foi tratar, entre outras coisas, também
de impeachment de Luiz Inácio? Impeachment, renúncia ou outras coisitas mais? Deixa aí nos comentários para mim, porque, meu amigo, eu fiquei com um mastodonte atrás da minha orelha, que já é povoada de muitos pterodáctilos. Como você sabe, né? Você que me acompanha aqui, você sabe. Beijo no coração e encontro com vocês nos comentários. Me conte o que você acha de tudo isso.